Olá, turma, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Quem vos fala é esse professor aqui, Robson, né? Hoje nós vamos entrar num tema, falar sobre segregação e desigualdades nos centros urbanos, né? Primeiro, a gente já vê aí essa imagem que já diz um pouco sobre o que é segregação, né? Olha, veja como aqui está bem dividido, né? O que tem o lado do povo que tem dinheiro, né? Aquele povo que tem, como falar, bastardo, né? E o lado do povo que não tem o dinheiro, certo? Pessoas que moram em amontoados, sem nenhum tipo de condições de serviços públicos precários, de condições de moradias precárias, né? Então, aí já dá para ter uma noção do que é, né? Mas vamos entrar no conteúdo e aprender um pouco mais, né? Porque para o professor não existe coisa melhor do que ter alunos dotados de conhecimento, né? Para mim é um prazer quando eu encontro alunos que têm capacidade de conversar e introduzir na conversa desculpa, assuntos e pautas relevantes, né? Mas vamos lá, vamos entrar aí no assunto para a gente aprender junto, certo? Vamos lá. Segregação socioespacial. Segregar significa separar. Falar em segregação urbana em geografia é perceber perceber essa separação espacial entre zonas ou bairros cuja população possui renda, maior renda, renda intermediária, menor renda e baixa renda. É bem dizer assim, ó, o que vai influenciar nessa segregação? Fatores bem interessantes. Suas condições financeiras, sua classe a qual você pertence, né? Às vezes até sua etnia, né? Vai influenciar nessa segregação, nessa separação. Por quê? Quem tem dinheiro mora nos melhores lugares, né? Tem a aquisição dos lotes, das casas, de apartamentos, né? Porque são mercadorias que estão ali para ser comprado, vendido, né? Vai pegar os melhores lugares, né? O melhor pedaço. Sem contar que cuja a renda mal consegue sobreviver, aqueles que não têm dinheiro vai pegar o pior do pior e vai construir coisas piores, que seria na periferia, os espaços urbanos construído por tiço, favelas, né, ao lado de construções exorbitantes, né. Então, aqui embaixo tem aqui umas imagens do que essa desigualdade, né, o que produz. Quem tem dinheiro mora em lugares bonitos, quem não tem mora em lugares como esses das imagens, sem nenhum tipo de benefício social, né. A cidade é a expressão visível da desigualdade social entre os moradores, sejam eles de alta, média e baixa renda. Esses espaços urbanos, seja na América Latina ou em qualquer outro lugar do mundo, são reproduzidos e organizados conforme a renda de seus habitantes. A CEPAL divulgou em 2016 um estudo onde 18% da população latina morava em habitações precárias, como favela, mocambos, né? Alagados, palafitas. Palafitas, para vocês que não sabem, para aqueles que sabem, reforçando, a palafita é essas coisinhas aqui, ó, casas suspensas em cima de córregos, né, em cima de outras coisas aí mais, né? Então, e essas residências podem ser a única alternativa para muitas famílias, comprovando a ausência de políticas públicas em combate à desigualdade social. Vamos lá. Segregação espacial e urbana. A segregação espacial e urbana é quando as classes sociais ficam concentradas em determinadas regiões ou bairros de uma cidade. Essa segregação ocorre em locais onde há grande diferença de renda e de grupo. Uns possuem todas as condições de moradia, serviço, o outro não possui nada. Há críticas em muitos governos devido à segregação, uma vez que os próprios geralmente priorizam investimentos em melhorias em áreas onde concentra-se a população de maior renda. Quem nunca viu que a pavimentação melhor, as ruas são sempre mais aquelas que estão próximas aos centros,
no interior, na periferia dos bairros, nos bairros, ainda ruas de areião, né? Então a gente sabe que isso é notório, porque se você andar, você vê essa segregação, essa divisão. Os condomínios fechados são um grande exemplo de segregação urbana, uma vez que as pessoas buscam por segurança e tranquilidade, fazendo com que elas vão para determinadas áreas da cidade e construindo muros para proteger de áreas perigosas. Que área seria essa? As favelas, gente. Um exemplo, essa foto ela exemplifica bem. Olha que muro aqui, ó. Isso é um muro separando quem tem de quem não tem. Essa aqui, área perigosa. Essa não. Então, ela se protege dentro dos muros, né, com medo do que essas pessoas aqui possam fazer, né, em relação aos seus bens e até às suas vidas, né? Então, na contemporaneidade, todos os grandes centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado. Isso significa que existem várias partes que compõem um todo. No entanto, cada fração com sua particularidade em diversos aspectos. Na cidade existem áreas com foco na atuação especializada, são distribuídas em centros comerciais, financeiros, bairros, indústrias, residências, bairros com grande número de casas, além de bairros que abrigam uma grande quantidade de estabelecimentos de diversão, como boates, bares e restaurantes. Isso fica mais nos bairros centrais, né? Os periféricos já são diferentes, né? Tem que se lembrar disso, né? Na estrutura de uma grande cidade existem vários polos. Isso quer dizer que cada região é dotada de um centro e uma rua de maior destaque, na qual muitas atividades são desenvolvidas, como serviço de comércio, divisão da infraestrutura, da estrutura básica, né, juntamente com o aumento da população e da própria cidade, promove uma precarização em relação ao todo da malha urbana, pois os habitantes não se apresentam na cidade inteiramente, e sim em partes que se relacionam com o cotidiano das pessoas, ou seja, local de residência, trabalho, escola, entre outros lugares de convívio. Aqui a gente, na imagem, a gente vê uma rua, né? Geralmente nessas cidades existe uma rua que ela se destaca, né? Como a Avenida Paulista, né? Ela tem sempre, aqui na nossa cidade, tem várias ruas que se destacam porque tem muitos comércios, como a Avenida 7 de Setembro, né? Tem muitos comércios esses especificados em automóveis, né? Já se você for para ali por centro, tem outro tipo de comércio naquelas ruas, né? E nos bairros também existe sim, mas não com o investimento que tem nas cidades, né? Nos centros. A cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda. As desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. Essas características são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas. Quanto maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida. Então aqui, duas fotos, duas imagens que é para a gente viajar, né? Ó, aqui nós temos a cidade, a parte do centro da cidade, aquela parte bonita com prédios, né? Muito bonito, mas aqui nós temos também a pobreza, né? A exclusão, né? Aqui nós temos um momento que pode ser estudado como até esse momento que a gente viveu da pandemia. Enquanto muitos tinham condições de estar dentro de um quarto com seu notebookzinho, estudando sobre uma luz bonita, ar-condicionado, TV bonita, né? Cadeira confortável, outros não tinham nada disso. Às vezes até comida faltava, né? E aí você se pensa, pondera, olha como é a desigualdade. Seu dinheiro é que vai fazer você ser tratado da maneira que ele determinar. Infelizmente é assim que funciona a vida, né? Então, a população de baixa renda depende
efetivamente da qualidade dos serviços públicos para alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área da educação como na saúde, transporte coletivo, além de outros. Para obter o êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente. Por isso é preciso haver uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias ou dificilmente esse panorama será modificado. Mas quem quer mudar? Quem tem dinheiro não precisa pegar ônibus. Nunca vai se deparar com situações como essa aqui, dessa imagem. Ônibus lotado, você cansado, às vezes querem chegar em casa. Esgoto a céu aberto, porque nos centros não existe isso, as ruas estão tudo asfaltadas. E quando estoura um cano, é um Deus nos acuda de reclamação. E aqui, por fim, o lixo exposto, céu aberto, a criança desnutrida, tudo isso são serviços mal prestados à comunidade. E só quem sofre é o de baixa renda, o pobre, infelizmente. Bom, a segregação urbana também é chamada de segregação socioespacial. Refere-se à periferização ou marginalização. Olha que dois, pesado esses dois nomes, né? Marginalização e periferização de determinadas áreas, pessoas ou grupos sociais, por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais. Olha, no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação das favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. O que a gente bem vê é a invasão, né? Hoje surge um bairrozinho aqui, e aí daqui a pouco ao entorno dele está cheio de casa produzida por invasões, né? Irregulares, né? Infelizmente. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou produção espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com o processo de divisão de luta de classe, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, espaço de lazer, entre outros. Os bairros mais distantes são carentes desse serviço. E aí tem a imagem aí que você vê do lado direito aqui. Nós temos aqui uma rua sem saneamento, com barracos, com casas construídas de forma irregular. Enquanto aqui ao longe nós podemos perceber umas moradias mais chiques, mais luxuosas, né? Isso aqui é a segregação socioespacial. Lá o centro, aqui a periferia, certo? Periferia para pobre. A causa da segregação urbana é o que parte da oposição entre centro e periferia e constitui-se a partir da formação de novas centralidades. Basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então desse interim. As classes econômicas mais abastadas, né, tendem a localizar-se nas proximidades do centro, uma vez que são os espaços mais caros e valorizados. Com o passar do tempo, esses centros principais tornam-se sobrecarregados e inchados, e a evolução das técnicas vai permitindo que as práticas e serviços desloquem-se a partir de novos subcentros. Estes vão tornando-se mais valorizados, o que encarece o preço dos terrenos e eleva os custos sociais, proporcionando um afastamento das populações mais pobres e a ocupação pela população mais rica. Ou seja, quando o centro aqui está cheio, eles vão se deslocando e afastando ainda mais aquela população mais carente que mora perto dos grandes centros, né? O Estado age, né, também nesse processo do sentido de oferecer esses centros melhores condições de infraestrutura, com uma maior diversidade de transporte, praças, áreas de lazer, entre outras. Dessa forma, essas áreas se empregam mais do que as demais, o que proporciona uma maior mobilidade, né, atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam se deslocar-se até as grandes faixas para exercerem seus ofícios. Além disso, nas chamadas bordas da cidade,
aplica-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de cursos d'água. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir nesses locais com pouca infraestrutura. Aqui pode ser visto aqui como foi feito nessa área aqui. Desocuparam os barracos, tiraram os barracos, aqui ó, as casas irregulares, né? Terraplanaram, deixaram todo planozinho, criaram um sistema, né? E construíram novos condomínios. Ou seja, quem morava aqui vai ter que ir lá para mais distante, certo? Os casos esse caso representa a segregação. Agora existe aqui duas segregações, involuntária e voluntária. Qual é a involuntária? É aquela que não ocorre de forma planejada por parte de seus atores, mas é forjada pelas condições socioeconômicas. Esse tipo de segregação não pode ser confundida com a segregação voluntária. Involuntária, porque você não tem dinheiro para comprar uma casa mais próxima. Você vai morar em lugares, obrigatoriamente em lugares que você teria condições de pagar alguma coisinha, um barraquinho. Também já a voluntária, também chamada de autossegregação, que é aquela praticada por grupos econômicos mais ricos, que busca afastar-se e isolar-se, né, em condomínios luxuosos. Eles saem do centro, mas porque eles querem. Aqui tem um exemplo, ó, de condomínios que ficam distante do centro, mas que permanece com a infraestrutura de poder, né? Lá vai ser levado toda a infraestrutura para eles lá nesse ambiente. Aqui uma imagem para vocês meditar um pouquinho. Uma espaçonave passando por cima viu lá e disse: assuma a direção que eu vou descansar um pouquinho. O ET deve ter falado por outro. Mas aí, quando ela acordou, ele disse: poxa, cochilei só 5 minutos e já estamos em outro planeta. Não, ainda é o mesmo. A visão é diferente, mas ainda é a mesma. São espaços diferentes. É a segregação, é a divisão do que tem e o que não tem, do pobre e do rico, e por aí vai, né? Uma outra imagem. Essa daqui é como foi modificado esse espaço. Perceba que em determinado momento existia um tipo de construção. Olha aí, eles todos desajustados, né? Principalmente aqui nessa área mais plana, mais perfeitinha, né? Olha como era. Mas aí desalojou-se, tirou todo mundo e construíram um pequeno prédio aqui, ó, né? Totalmente modificando esse ambiente e deixando as pessoas mais afastadas, certo? Então, queridos e queridas, fico por aqui. Até a próxima aula. Aproveite para estudar, pesquisa um pouquinho sobre o que é segregação, quais são os pontos, as referências. Você pode ser segregado por sua cor, por sua condição financeira. Então, são variados, né, os pontos. Então, pesquise mais um pouco e se prepare que em breve a gente pode ter alguma atividade relacionada a esse tema, tá bom? Então, fica aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.